Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, assim como o Pai Todo-Poderoso e o Espírito Santo que nos direciona, né? Quando nós estamos na sua verdade, quando nós andamos na sua direção, bem-aventurados sois. Compartilhar com os amados uma palavra em Atos capítulo 5, do versículo 17 em diante. Diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e não quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedecem. Mas ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Nota-se, né, que quando eles estavam anunciando a verdade, né, o caminho, a vida, levantou-se, né, pessoas invejosas que ali não falavam a verdade, né, saduceus, que era uma seita, né, hoje está aí cheio de vãs doutrinas, né, que não se condiz com a verdade, né, com a vida e o caminho que é Jesus Cristo. E quando alguém, né, enviado por Jesus Cristo, quando começa a pregar a verdade, né, isso vai e confronta com aqueles que pregam vãs doutrinas. A questão que nota-se, né, que como mesmo Pedro disse, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que seguir a direção daquele que nos chamou, né? Cabe a nós exortarmos. Deus fez questão ali de fazer aquela soltura daqueles homens que pregavam a verdade de forma milagrosa, porque a cela ficou fechada, né? Ela não ficou aberta, dando a indicar que eles tinham fugido, né? Mas Deus os tirou ali milagrosamente, né? Em Hebreus 3, do versículo 12 ao 13, diz assim: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Paulo dizia aos Coríntios, lá na segunda epístola, no capítulo 11, versículo 3, ele dizia assim: temo que, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, seduzindo a mente ali no jardim, vós afaste da sincera, pura e devoção a Cristo. Verdade, se engodam de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia, toda maldade, né, tem que ser eliminada no meio de nós, porque nós somos membros dos membros. São muitas, às vezes, palavras indecentes ao falar, não tem a purificação, não tem os favos de mel, palavras misturadas aos versículos da vida que são hipocrisia quando se fala no praticar esta palavra. Mas cabe a nós exortarmos no dia de hoje, porque o amanhã ele pertence a Deus. Cabe a nós dar conta de nossa alma e daqueles que ouvem esta mensagem, né? Cabe a nós falar a verdade. Em relação aos inimigos, Jesus nos ensina: se te bater numa face, oferece a outra, se pedir para andar uma légua, ande duas, né? Porque cabe àquele que prega a verdade, né? Ireis e não pequeis. Cabe a nós cumprir os mandamentos, que amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas posses. Amarás o próximo como a ti mesmo. Mas é certo também que em Gálatas diz que Deus não permite zombar, não zombeis de Deus, porque tudo aquilo que plantar certamente colherás. Então, amados, assim como ali eles exortavam, como eles pregavam a palavra, a verdade, a vida, né? Cabe a nós não permitir um coração perverso, embrutecido, que o maligno vem e arranca a palavra do coração. Cabe a nós manter um coração sincero, reto, íntegro, desviando do mal diante de Deus. E ninguém pode calar, né, aquele que fala a verdade. Nós temos que perseverar, como mesmo aqui em Hebreus diz: exortai-vos mutuamente todos os dias, diante o tempo que se chama hoje, porque daquele dia nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe. E como mesmo ele nos disse ontem: aquele que me confessar publicamente, né, aquele que jamais calar de falar essa verdade, eu confessarei diante do meu Pai, diante dos meus anjos, para aquele dia que só o Pai sabe. Mas aquele que me negar, eu também o negarei, porque a Bíblia diz que são muitos que vai chegar naquele dia que pensava que estava participante do corpo de Cristo, que pensava que estava como mente de Cristo, que foi enganado pela serpente astuta, e vai chegar: Senhor, eu fiz cura em teu nome, eu expulsei os demônios, e Jesus vai dizer: afasta de mim, eu não vos conheço. Por isso eu sempre digo aos irmãos, e vou continuar enquanto Deus permitir este fôlego de vida, a exortar, a dizer, né, que não, para ser participante do corpo de Cristo, a fé, ela tem que ser hoje a mesma do princípio, o primeiro amor, para que a gente esteja participante do corpo de Cristo. Nós temos que suportar as zombarias, nós temos que suportar tudo que nos sobrevier, né? Nós temos que amar os nossos inimigos, orar por eles todos os dias, né? Então, amados, em mais um dia, né, que Deus examine
cada um examine-se a si mesmo, né? E que permita Jesus Cristo adentrar no coração, né? E encher da sua palavra, porque a boca fala o que o coração está cheio. Não permitir a astuta serpente, né, venha embrutecer o coração, porque o homem, quando Deus ali escreve aqueles mandamentos que é a lâmpada, escreveu num coração de pedra, né? Mas existe uma promessa para os dias de hoje que, através do Espírito vivificante, ele escreveria num coração de carne, ele renovaria um espírito reto, né? A Bíblia diz lá em Malaquias que os filhos converterão o coração dos pais. Tem que largar dessa hipocrisia de dizer, às vezes, você não tinha nem nascido e eu já pregava o Evangelho. Porque não basta apenas estar enxertado na videira verdadeira, tem que produzir os frutos, porque aquele que não produz mais, ele arranca. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.